Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. Daquele dia em diante, a beleza refinada de Tiago deu espaço para uma fisionomia fustigada pelo ódio que percorria o seu interior. Ele chegou a ficar quase irreconhecível com a barba que deixou encobrir o seu rosto. As noites mal dormidas causaram-lhe olheiras profundas. Parecia anêmico. Procurou evitar de todos os modos possíveis o contato com o pai, que também não fez muita questão de procurá-lo para dialogar. Apesar de Romeu se manter decidido a evitar o filho, seu coração de pai ardia de tristeza. Breno, como sempre, mantinha-se solidário ao irmão, o que causava em Tiago uma irritação quase desesperadora. Por muitas vezes Tiago sentiu vontade de contar a Breno o que descobrira. Por pouco ele não lhe disse. O irmão mais novo não sabia precisar o que o segurava. Talvez o amor que sentia por Maria Eduarda. A moça, por sua vez, começou a ficar preocupada com o estado do namorado. O que te arrufas? Tu pareces arrufado com alguma coisa? O que houve? Maria Eduarda dirigia-lhe a palavra, mas o namorado respondia ao acaso. Não foi nada. Ela atravessou os olhos dele como se quisesse enxergar o que Tiago escondia por detrás. Não se preocupe, meu amor, tudo vai acabar bem, opinou a jovem na tentativa de confortar o seu amado. Tuas mãos, quando tremem entre as minhas, me dizem que no íntimo tu não queres ficar só. Vê. Com esforço, Tiago olhou para as mãos de ambos entrelaçada e forçou um sorriso. Ela comentou: Ontem eu vi Breno e Lívia na missa. Os dois parecem terem sido feitos um para o outro. Maria Eduarda sorriu com ternura para ele ao acrescentar: Como nós. O jovem rapaz de rosto bonito respondeu placidamente, sem muito interesse: Como nós. A menção ao irmão fez o rosto de Breno reaparecer de modo obscuro na memória de Tiago. O coração dele voltou a arder de ódio. Maria Eduarda indagou: Tu quase não falas do teu irmão? Não vos dais bem? A resposta foi enfática: Não gosto dele. Por quê? O que ele te fez? Ele nasceu, pensou Tiago, mas evitou dar essa resposta e preferiu apenas dizer: Ele é inconveniente. Irmãos são sempre irmãos, meu amor. Nada vale mais do que uma união de sangue. Tiago mordeu os lábios, estava disposto a contar à jovem ao seu lado a verdade, mas conteve-se. Tu te sentirás melhor, bem melhor, meu querido, se passares a ter uma boa convivência com teu irmão. Para isso, precisas te permitir vê-lo com novos olhos. Acredita-me, tu te sentirás melhor. Quanto menos desavenças criamos e mantivermos na nossa vida, melhor nos sentimos. A expressão de Tiago pesou ainda mais ao dizer: Não me peço o impossível. Não é impossível. Como não? Nada, simplesmente nada. Eu discordo, meu amor. Inúmeras coisas na vida são impossíveis. Aparentemente, sim, mas no fundo não. Judicioso, ele opinou. A morte, por exemplo, é impossível impedir que ela caia sobre nós.
Eu concordo, mas ela é apenas uma passagem. Não há como impedir que ela nos separe de quem amamos. Ela impede apenas temporariamente, até que tu morras, e assim tu possas te unires novamente com quem amas. Na vida além túmulo, numa nova vida aqui. Acredita mesmo nisso? Sim, piamente. Tu às vezes te mostra tão diferente de mim? Tu és tão voltada a Deus? Eu não. Um dia vais acabar descobrindo que não somos tão diferentes assim. Uma brisa agradável passou por ambos, agitou as folhagens de pequenas plantas e as folhas das árvores. Maria Eduarda voltou-se e encarou o rapaz com um ar apaixonado. Eu te amo. Eu também te amo. Disse ele, percebendo que toda vez que dizia aquelas 3 palavras, sentia um alívio abater-se por todo o seu corpo. Os dois trocaram um beijo suave. Não muito longe dali, do outro lado da rua, para ser exato, 2 olhos negros observavam o casal à distância com um profundo interesse. Maristela estava toda encolhida atrás de um tronco largo de árvore, para não ser vista, remoendo pensamentos nada sutis e desejando o mal para o casal enamorado. De repente, uma voz forte de homem ecoou atrás dela, fazendo-a levar a mão ao coração para conter o susto. Era João Silvério, o dono da taberna. Ele nunca será teu, nunca! Rosnou ele com descaso. Ela empinou o rosto para a frente, fuzilando João Silvério com seus olhos desafiadores. Num tom prepotente ela falou: "E nem serei tua!" bradou a jovem esbelta, já no auge de sua impaciência. Quando ia deixar o local, João segurou o braço dela fortemente, tal como uma águia agarra uma presa com as garras. Tu não me provoques, Maristela. Tu não me provoques. Ela jogou a cabeça para trás com um ar triunfante. Deu uma joelhada entre as pernas de João, que o fez soltá-la e contorcer-se de dor. Assim ela partiu, saltitante como uma criança quando está feliz e realizada com algo. Noites de luar espectral, estrelas cintilantes pairavam, com todo o seu encantamento místico, sobre aquele canto do planeta nos dias que se seguiram. Numa dessas noites, Tiago se viu mais uma vez perturbado com as descobertas que fizera pelas cartas escritas pela mãe. Só que dessa vez a sua perturbação era descomunal. Uma perturbação insana que o fez seguir até a senzala enfurecido, quase fora de si, carregando numa das mãos uma tocha para iluminar o caminho. Os escravos se assustaram, com a voz áspera e atroadora do mancebo retumbou por todo o recinto. Os negros que estavam em forma de roda, a dançar e a cantar em louvor aos seus orixás, pararam imediatamente apreensivos. Podiam ver a chama da tocha refletida nas pupilas dilatadas pelo ódio que queimava Tiago por dentro. Um ódio mordaz e sagaz. Ele voltou a tocha na direção de uma das crianças e desafiou: "Se não calardes a boca, beiçudo, eu volto aqui e queimo isso que chama de filhos." Os negros emudeceram-se e ficaram paralisados onde estavam. "Ouviste-me?" berrou ele, tomado de cólera. Nesse instante, a criança para quem Tiago apontava a tocha começou a chorar. A mãe correu em seu auxílio para ampará-la. Tiago por pouco não queimou as costas da escrava. Arremessou a tocha ao longe
e saiu dali apressadamente a passos largos. Valêncio, que estava nas imediações, ouviu tudo e foi até ele. Meu senhorzinho tá certo, disse o capataz. O canto desses negros é tão nojento quanto eles. É coisa do demônio. Tiago, entretanto, não lhe deu ouvidos e continuou andando, olhando firme para o além. Assim que chegou diante da porta da casa grande, as vozes de seu pai e de Breno chamaram-lhe a atenção, fazendo travar os seus passos ali. No momento, era Breno quem falava. Penso em Lívia o dia todo, pai. Toda vez que a vejo, meu coração bate diferente. Minha respiração muda. Ela me acalma, pai. Tu estás amando, Breno? Amando de verdade? O pai sorriu para o filho e prosseguiu. Senti-me assim, exatamente assim, pouco depois de conhecer a tua mãe. De todas as mulheres que eu conheci, ela era a mais bonita, a mais singela, a mais iluminada. Foi amor à primeira vista, um amor que foi crescendo, crescendo cada vez mais com o tempo. Minha vida teve outro significado desde então. Tornou-se mais real. Breno balançou a cabeça em aprovação. Tiago contorcia os lábios, mordendo-os. Estava indignado. As palavras que o pai dissera há pouco ecoaram na mente do jovem novamente, deixando-o mais enraivecido e perplexo. Como podia ele falar com o filho adotivo com tanta naturalidade? Falar sobre a mãe, que na verdade não era a mãe dele, era só sua mãe. Ah, se ele soubesse, se aquele desgraçado soubesse que tinha sido pego para criar. Ah, que vontade! A vontade chegou a latejar dentro dele vorazmente. Ele tomou ar e coragem, mas ao pousar a mão na maçaneta, as palavras de Breno o detiveram novamente por instantes. Um dia essa casa estará repleta de crianças. Eu quero ter pelo menos uns 4 filhos. Eu creio que Tiago também deva querer ter filhos tanto quanto eu, confessou Breno. Romeu, como sempre, emocionou-se com o modo com que Breno falou do irmão. Ele era sempre gentil, sempre amoroso. Sentia uma certa pena do filho mais velho. Ah, se ele soubesse o quanto Tiago o odiava, o quanto o queria mal, será que ainda conservaria esses bons sentimentos por ele? Conhecendo Breno muito bem, sabia qual era a resposta. Conservaria sim. Seu bondoso coração jamais permitiria o nascimento de um desejo mau, um desejo perverso. Breno era um daqueles poucos seres humanos cuja índole se assemelhava à de Deus. Ao ouvir aquelas palavras, Tiago soltou a maçaneta e mudou de direção. Tomou o rumo do celeiro, onde pegou um cavalo e partiu dali apressadamente. Queria ficar longe daquela fazenda o quanto antes, senão a fúria seria capaz de fazê-lo atentar contra a vida do próprio pai e do irmão de criação. Luísa, que saíra um pouco para caminhar sob o luar, como gostava de fazer sempre que a noite era de lua cheia, ficou olhando o sobrinho montado no cavalo até ambos sumirem de sua vista. Ela elevou os pensamentos a Deus em oração. Depois se juntou ao cunhado e ao outro sobrinho na sala, onde os 3 ficaram conversando sobre amenidades por algum tempo até serem convidados pelo sono a se recolherem. Tiago galopava desembestado noite adentro. Queria muito conversar com Maria Eduarda, mas não era apropriada aquela hora da noite. Só lhe restava mesmo a bebida para afogar as suas mágoas. O jovem já havia tomado meia garrafa de cachaça quando avistou um negro bem vestido dar uma rápida passada pela taberna. Sua estirpe chamou-lhe a atenção. Como podia ser permitido um negro se vestir tal como um branco? Aquilo era uma afronta, na sua opinião. Quem são?
perguntou ele ao atendente. Vieram da corte, pelo que sei é escravo de uma senhora viúva riquíssima. Estão hospedados na estalagem. Mal o homem acabou de falar, uma senhora dos seus 39 anos, com cabelos loiros, feições delicadas e tratos finos, bem vestida, uma dama da corte, com certeza, entrou acompanhada pelo mesmo negro que estivera ali há pouco. Havia muito pouca maquiagem em seu rosto. Um rosto bonito, mas melancólico, parecia exausta e preocupada. Aquilo redobrou a curiosidade de Tiago. Afinal, quem eram? Que eram da corte não havia dúvidas. Mas o que fazia naquele fim de mundo? Discretamente, Tiago levantou-se e sentou-se a uma mesa rente à qual a dama estava sentada, em companhia do negro, ficando de costas para os dois. Dali ele pôde ouvir o que diziam. Amanhã, meu bom e fiel Dionísio, amanhã eu vou rever o meu filho. Temo não resistir a tanta emoção. Tudo acabará bem, minha senhora. Tudo acabará bem. Xangô há de ser justo. Caô cabieci. A mulher balançou a cabeça positivamente. Temo que ele me odeie por tê-lo deixado com aquela mulher. Mas eu não posso partir dessa vida sem antes lhe dizer que eu o amo e contar-lhe o porquê de ter feito o que eu fiz. Contar-lhe toda a minha história. Eu não posso. A senhora umedeceu os lábios com água. Como se chama a fazenda mesmo? Perguntou o negro. Novo Horizonte, respondeu a senhora com certa apreensão. Tiago arregalou os olhos perplexo. Parecia estar delirando, mas aquilo era real. A mulher rica que estava sentada atrás dele era a mãe verdadeira de Breno. De algum modo ela se tornara uma riquíssima. Pelo visto, bem mais do que seu pai. A surpresa o deixou angustiado. Engoliu a bebida num gole só e deixou o bar cabisbaixo, com o cuidado de não se deixar ser visto pela senhora e pelo escravo. Era sorte demais de Breno. Não podia ser verdade que aquele desgraçado acabasse tornando-se um homem rico e poderoso. Não, aquilo só podia ser um sonho, ou melhor, um pesadelo, uma tortura, uma vingança do destino que ele tanto abominava. O destino traiçoeiro, maldito. Por outro lado, havia algo de positivo naquilo tudo. Breno iria descobrir definitivamente que fora adotado. Sofreria pela descoberta, como Tiago almejava que sofresse, e acabaria indo embora da fazenda, da vida dele e da do pai para sempre, para todo sempre. Ainda assim, Tiago gostaria de contar a Breno a verdade, jogar-lhe na face e humilhá-lo, se ao menos o destino o tivesse ajudado. Mas agora era tarde. Ele iria descobrir a verdade a seu respeito pela própria mãe. Breno não acreditaria, mas ela deveria ter algo que provasse ser a mãe verdadeira dele. Ainda havia seu pai. Não podia se esquecer dele. Se Romeu soubesse o que aquela mulher almejava, na certa, não permitiria que ela fizesse tal revelação. Não deixaria jamais. Amava Breno, amava-o mais do que a ele, seu filho de sangue, bem sabia. Contorcendo-se de ódio e de inveja, Tiago montou seu cavalo e partiu galopando apressado dentro da escuridão da noite. Era desconsolador saber que Breno iria se tornar um homem rico e viveria na corte com regalias e honrarias, enquanto ele ficaria ali preso àquele fim de mundo. Se fosse ao contrário, se fosse ele quem herdasse tudo aquilo e partisse para a corte para viver do bom e do melhor como sempre sonhou, aí sim, o destino lhe teria sido justo. Voltaria então para pegar Maria Eduarda, ele se casaria com ela e a levaria consigo para usufruir uma vida e um amor perfeito. Mas o abominável destino se engraçara por aquele desgraçado do Breno, embalsamara-o de sorte e aquilo lhe era repugnante, nojento.
A lua brilhante no céu prendeu sua atenção. Os mais diversos dos piores sentimentos entrelaçaram suas ideias até se embromarem. Ao entrar na casa e passar em frente ao quarto de Breno, Tiago sentiu vontade de matá-lo, só para impedi-lo de viver tudo aquilo de bom que estava prestes a herdar. Deitou-se envolto de pensamentos conturbados, vozes falavam na sua cabeça, colaborando para agravar o seu estado desesperador. Remexeu-se na cama de um lado para o outro durante as horas que passou buscando sono, mas nada de encontrá-lo. De repente, num estalo, sentou-se e sussurrou: "A carta! A carta!" Precisamente às 0h38, ele atirou o lençol para o lado e pulou da cama com todo o cuidado para não fazer barulho. Não queria nem mesmo acender uma das velas, pois a claridade poderia chamar a atenção do pai, de Breno, ou principalmente da tia, caso alguém, por algum motivo, levantasse-se em meio à madrugada. Tirou o pijama e vestiu ali mesmo, em meio à escuridão, a roupa que deixara sobre a poltrona, rente à mesa que tinha um jarro de barro com água. Ajeitou a gola e dirigiu-se para a porta da frente da casa. Tateando pelos aposentos escuros, abriu-a bem devagar e assombrou-se com a escuridão lá fora. Inspirou o ar e saltou os últimos degraus da escada, como faz um moleque travesso. Seu semblante era também de um moleque travesso. Virou à direita no canto da casa e subiu com dificuldade pela grama escorregadia, devido à umidade causada pelo orvalho. Ao chegar ao seu destino, Tiago girou o trinco gelado de metal da porta do quarto do capataz e a abriu abruptamente, porém, em silêncio, encontrou o capataz fazendo sexo com uma das escravas. Ao ver Tiago, a negra soltou um grunhido e saiu de cima do homem, que por pouco não perdeu a fala. Ao ver o senhorzinho ali parado, olhando enfurecidamente para ele nu, completamente nu, ao lado de uma negra, o sangue sumiu da face de Valêncio. "Senhorzinho, eu..." gaguejava o capataz. "Cala a boca", sussurrou Tiago, irritando-se. Depois de percorrer com os olhos os contornos insinuantes da escrava nua encolhida na cama, Tiago rosnou: "Fora daqui já!" "Ela me tentou, senhorzinho. O senhor sabe, essas negras são terríveis", resmungou Valêncio em sua defesa. A escrava Ruth saiu rapidamente do quarto, tomada de desespero. Tão forte foi a sua aflição, que saiu dali desnuda e um tanto perdida, sem saber que rumo tomar. Enojado, Tiago julgou o capataz: "Tu és um hipócrita, um verme mentiroso. Onde foi parar o nojo que tanto dizes sentir dessa gente? Como é que costumavas dizer mesmo? Esse canto desses negros é tão nojento quanto eles, é coisa do demônio. Tu és parte do demônio também, seu miserável, deitando-se com uma negra. Tomara que pegues uma doença desses negros imundos para servir-te de lição. Senhorzinho, cala-te e ouve-me. Presta bem atenção no que vou te dizer. Eu quero que faças tudo o que eu te pedir, exatamente como eu te pedir. Estás me ouvindo?" "Lógico, senhorzinho, podes dizer." "Se não fizeres o que eu te peço exatamente como eu quero, prendo-te junto com aquela negra nojenta, os dois nu naquele tronco, e deixo tu e ela lá até morreres de fome, de vergonha e de humilhação." O capataz engoliu em seco e baixou os olhos submisso. "Antes, porém, cubra tuas vergonhas. Dá-me nojo olhar para um homem assim, com elas as mostras e imundas, com esse bodum." O homem embrulhou-se no pequeno lençol e ficou todo ouvidos para a ordem do seu jovem patrão. Com a mão direita, Ruth cobriu os seios
e com a mão esquerda as pernas. Ao virar o canto do casebre onde morava o capataz, Ruth colidiu com Tonico, um dos escravos da fazenda. Vá você não se dá o respeito mesmo, hein, Ruth? Ah, relá, você larga dos meus passos, Tonico. Sou escrava, mas sou dona do meu nariz. Você ainda há de acabar indo pro tronco por ser assim tão espevitada. Ruth deu de ombros. Depois lançou um olhar provocador para cima do negro. Ah, você me quer, né, Tonico? Ou você quer se deitar com eu, tá que tá babando por me ver assim sem roupa? Diante das palavras de Ruth, o negro pareceu perder a autoestima e a autoconfiança. Ou você não tem dó de eu? Perguntou Tonico acanhado. Ruth mergulhou seus olhos nos do escravo, paralisando-o, e ficou passando a ponta da língua pelos seus lábios de modo provocador. Depois abriu aquele sorriso que tinha o poder de fazer o negro perder o chão. Então ela disse: Dá-me cá tua mão, Tonico, dá-me. O negro arregalou os olhos pretos e profundos como se entrasse em êxtase. Ela entrelaçou as mãos nas dele e as puxou até as encostar na região do umbigo dela. Passe a mão em eu, Tonico. Mata sua vontade, mata. Ruth continuou cravando no negro um olhar cheio de maliciosa penetração, enquanto guiava a mão dele por todo o seu corpo. Tonico inclinou-se para ela e deteve as suas mãos fortes e firmes segurando o rosto dela. Depois, muito lentamente, ele a beijou. Nesse carinhoso toque dos lábios estavam premidos a alegria e a vontade de viver com ela um amor profundo e duradouro. O escravo avançou ainda mais sobre ela e ali mesmo começou a beijá-la, acariciando todo o seu corpo iluminado pela lua cheia. Após o ato consumado, os dois ainda nus ficaram ali ao ar livre à matroca. Logo vou-me embora daqui, disse Ruth de repente. As palavras assustaram Tonico. Perdeu o juízo, mulher. Eu vou mesmo, cê há de ver. Ruth não tá pensando em fugir, tá? Se fizer isso, morre no tronco, mulher. Não vou pro tronco jamais. Eles sim um dia vão e nem lundu de escravo vai salvar essa gente. Eles quem, Ruth? Os brancos, os brancos. Ao terminar tudo o que tinha para falar com o capataz, Tiago voltou para casa, subiu às pressas os degraus que levavam até a varanda da casa grande, seguindo pé ante pé em direção ao seu quarto para não fazer barulho. Deitou-se em sua cama de roupa e tudo, ficando ali pensativo até perceber que o sol surgia por trás dos montes. Levantou-se, então, com uma disposição surpreendente até para si mesmo. Apesar de ter passado a noite toda em claro, não sentia nem sono, nem cansaço. Tinha de barbear-se, escanhoar bem a face, tinha de remover aquela barba cerrada do rosto e depois deitar-se sobre o sol da manhã para que ele lhe bronzeasse as faces, apagando aquela íspida palidez. Logo ouviu um zum 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 pela casa, aquilo era um bom sinal. Um sorriso iluminou sua face e uma euforia agitou seu coração. Assim ele escanhoou o rosto com uma navalha e depois sorriu para o seu reflexo no espelho. O sol ainda estava a pino quando a carruagem trazendo Alzira de Azevedo Soares tomou a pequena estrada que levava à sede da fazenda Novo Horizonte. Alzira sentiu seu coração apertar ao ver que se aproximava da casa grande. Mal se lembrava do local. Ela o apagara de sua memória para parar de sofrer. Toda vez que se lembrava dali, seu coração era invadido de culpa, remorso e saudade do filho amado.
e da lembrança da última vez que esteve ali para tentar ver o seu filho. E foi escorraçada, tal como um cão vira-lata. Mas agora tudo podia ser diferente. A mulher que ficara com seu filho, segundo soube, morrera, e Alzira agora era uma mulher rica, devido à herança deixada pelo barão com quem se casara e vivera muito feliz até a morte dele. A carruagem parou em frente à casa grande, e Dionísio pediu a um dos escravos que cuidava do jardim para chamar o dono da casa. O escravo subiu apressado, desapareceu no interior da casa e voltou logo, convidando-os a entrar. A mulher entrou, sentindo-se um tanto insegura. Foi recebida por outra escrava que lhe ofereceu um assento. Tiago veio atendê-los, trocaram cumprimentos formais. O jovem e belo rapaz trazia consigo uma aparência serena e equilibrada. Se por dentro temia de ansiedade, estava conseguindo controlar-se profundamente, pois nada ultrapassava os seus poros, não se via sinal algum de tensão. A que devo a honra de recebê-la em minha casa, minha senhora, disse ele cordialmente. A boca dele sorriu, os dentes pequenos apareceram, bem como os caninos compridos e pontiagudos. Alzira ficou olhando timidamente para o jovem de beleza rara antes de falar ao que vinha. Vim tratar de um assunto delicado. Teu pai está? A expressão cordial do anfitrião mudou gradativamente e tornou-se pesadamente entristecida, ao passo que os seus olhos umedeciam. Ante o olhar desolado do lindo rapaz, Alzira preocupou-se. Tiago, em tom baixo e pesaroso, disse: Infelizmente, papai teve que ir até a nossa outra fazenda, dirimir alguns imprevistos. Posso ajudar-te? Alzira disse timidamente: Procuro pelo filho mais velho do senhor, seu pai. Tiago fingiu certa surpresa. Por quê? Alzira levou alguns segundos para responder. Preciso tratar um assunto particular com ele. Tiago ficou em silêncio encarando a mulher. Depois baixou a cabeça e começou a chorar. Sua reação assustou a visitante. O que houve? Estás passando bem? Perguntou a mulher atemorizada. Desculpa-me, disse ele, voltando os olhos vermelhos para ela. Desculpa-me. Estou passando um momento difícil na minha vida, muito difícil. Estou perdido, sem saber o que fazer. Acho melhor partires. Diga-me o que houve. Quem sabe eu posso ajudá-lo. A mulher parecia desnorteada de preocupação. Sentiu vontade de afagar os cabelos sedosos do belo rapaz, prostrado à sua frente. Descobri algo horrível, respondeu Tiago, voltando a cair em lágrimas, algo que não há como remediar. O estado do rapaz penalizou Alzira por completo. Tiago evitou os olhos dela, mas a expressão sombria permaneceu. Sei quem é a senhora. Eu a vi ontem na taberna, jantando. A senhora não me notou, mas estava sentada às suas costas. Ouvi o que dizeis. Eu sei por que está aqui. A mulher ficou branca, soltou um suspiro nervoso. Sabes? Sim, sei. Eu não quis acreditar. Não dormi a noite toda por causa disso. Jamais pensei presenciar em vida tal momento. E, no entanto, Tiago cortou o que dizia, enrubesceu, parecendo pouco à vontade. Quando voltou a falar, a sua voz estava trôpega. Agora que está aqui, eu sei que falava sério. Cheguei a pensar que falavas de outra fazenda, com o mesmo nome que a nossa, mas agora eu sei que... Tiago baixou o olhar, tirou de dentro do seu bolso uma carta e a estendeu à visita. Trêmula, ela a apanhou delicadamente da mão dele e se pôs a lê-la. Lágrimas começaram a cair dos olhos dela, a cada linha que lia, um pranto insopitável.
Sua adrenalina foi subindo. Alzira enxugou as lágrimas, respirou fundo, estufou o peito e, voltando o olhar para o belo rapaz à sua frente, disse num tom baixo e rouco: Eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, murmurou Tiago choroso. Mas eu preciso. Tiago levou a mão delicadamente à boca de Alzira e pousou ali a ponta dos seus dedos na intenção de impedi-la de falar. Foi ele quem disse, embargado de emoção: Então, a senhora, a senhora é minha verdadeira mãe. O tempo pareceu parar naquele instante. Alzira sacudiu a cabeça emocionada. Sim, meu filho querido, sou eu, sua mãe. Num gesto rápido, ele abraçou Alzira, chorando compulsivamente. Meu filho amado, eu esperei tanto tempo para te rever. Os dois ficaram ali, um nos braços do outro, envoltos de emoção, ao menos a mulher. A carta na qual Antônia Amorim revelava toda a verdade para Breno só foi entregue a Romeu quando Ida se viu no seu leito de morte. Ao entregá-la, a escrava mucama repetiu detalhadamente as palavras de Antônia para Romeu, bem como explicou o porquê de escondê-la durante todos aqueles anos. Como a própria escrava previra, Romeu optou por guardar a carta e jamais entregá-la ao filho. Queria poupá-lo da tristeza que porventura pudesse emergir após a leitura. A intenção de Romeu era queimar as duas cartas, algo de que se esqueceu de fazer com o tempo. O que provavelmente tanto o pai como Ida não observaram, acreditava Tiago, era o fato de a mãe não chamar o filho por seu nome em nenhum trecho da carta que deveria ter sido entregue a Breno. Apenas tratava-o como filho querido. Se Tiago não tivesse lido a carta deixada para o pai e só tivesse lido a carta de Breno, que lhe seria entregue quando completasse 18 anos, não saberia dizer a qual filho ela se referia, a ele ou ao irmão. Do modo que escreveu, poderia ser tanto um quanto o outro. Tiago chegou à conclusão de que a mãe, sua verdadeira mãe, esquecera-se de endereçar a carta a Breno devido à fraqueza provocada pela doença e ao seu estado emocional frágil. Alzira afastou o seu rosto do de Tiago e com ternura afagou seus cabelos e fitou os olhos do rapaz avermelhado pelo choro emocionado. Os olhos de ambos ficaram por alguns instantes paralisados um no outro, contemplando-se. Foi Tiago quem baixou o olhar primeiro, temeroso de que eles pudessem traí-lo. Eu sempre quis rever-te, meu amor. Sempre quis, mas as circunstâncias, disse ela emocionada. Não digas nada, mãe. Eu te compreendo. Soltando-se delicadamente dos braços da mulher e mergulhando as mãos em seus cabelos, forçando a emoção na voz, ele acrescentou: Desde que soube que era adotado, eu quis te conhecer. Afinal, és minha mãe de verdade. Foi do teu ventre que eu nasci. Não sabes o quanto me faz feliz hoje por ter vindo atrás de mim. Mostra que me amas, que me queres ao seu lado. O comentário surpreendeu a mulher. Ao meu lado seria capaz? Disse ela, quase balbuciando. É lógico que sim, minha mãe. Afinal, vivemos separados durante todos esses anos. Não seria justo passarmos o resto de nossas vidas um longe do outro. Irias embora comigo para a corte? Pela senhora, eu sou capaz de qualquer coisa. Para ficar ao seu lado, eu sou capaz de tudo. Um raio de luz passou pelo rosto do rapaz, enquanto novas lágrimas riscavam o rosto de Alzira de Azevedo Soares. Tu não sabes o quanto me comove e me alegra saber disso, meu filho. Tiago corou diante do inesperado elogio. Eu não pude fazer-te feliz antes. Eu quero que sejas a partir de agora e então... Os dois se abraçaram fortemente e outra vez choraram um no ombro do outro.
Mas e o teu pai? O teu irmão? Eu pensei que, por viveres toda a vida ao lado deles, tu... Tiago recuou dos braços de Alzira e baixou a cabeça com pesar. Fingindo-se desconsolado, com a garganta presa, balançando a cabeça negativamente, desabafou. Não gosto de falar sobre isso, mas... Desabafa comigo, meu querido. Nunca fui bem tratado aqui. Sempre fui deixado de lado. O meu pai, após saber da verdade, afastou-se ainda mais de mim. E, no fundo, não aceitou o que a minha mãe, ora, a mulher que me criou, fez. Os olhos inchados de chorar de Alzira tornaram-se sombrios diante das palavras daquele que agora ela acreditava ser o seu filho, daquele que se esforçava para fazê-la crer que o seu coração estava em pedaços. Sua voz profunda e rouca tremia de raiva ao voltar a falar. Antônia Amorim me expulsou daqui como se expulsa um cão da cozinha, meu filho. Há 15 longos anos, ameaçou-me de morte se eu tornasse a pôr os pés aqui outra vez. Não me permitiu sequer vê-lo, foi horrível. Fui embora daqui desconsolada, petrificada. Eu senti vontade até de dar fim à minha própria vida. Mas o que me segurou, impediu-me de fazer uma loucura, foi a esperança de um dia poder estar frente a frente contigo e revelar-te o meu segredo. E graças ao bom Deus esse dia chegou. Alzira Soares pareceu acometida de certa zonzeira. Ia desfalecer, mas Tiago foi rápido e amparou-a nos braços. É muita emoção. Eu não sei se eu aguento, disse ela, arquejando. Aguentará por mim, para que possamos usufruir a vida juntos. A senhora merece isso, eu mereço. Isso depois de tudo que passamos, acrescentou ele, carregando as palavras de emoção. Não sabe o quanto me conforta saber que tu tens esse coração tão bondoso. Não sabe o quanto me conforta ser o teu filho, minha mãe. Novamente, Tiago teve o cuidado de mergulhar as suas palavras num sentimentalismo exacerbado. Em seguida, beijou Alzira suavemente no rosto e, ajudando a senhora a se pôr de pé, pediu-lhe: Agora precisa ir. E tu, meu filho? Antes de partir com a senhora, minha mãe, minha querida e estimada mãe, eu preciso ter uma conversa a sós com meu pai. Ou melhor, com o homem que me criou. Eu não quero que ele saiba de tua existência, muito menos do teu endereço na corte. Receio que, se souber, não nos dará mais sossego. É capaz de nunca mais nos deixar em paz. Compreendo. E quanto ao teu irmão? Eu quero dizer, o filho legítimo do casal. Soube que Antônia deu à luz a uma criança logo depois de te deixar aqui. A pergunta pegou Tiago desprevenido, mas ele tratou imediatamente de manter o seu rosto isento de qualquer sinal de perplexidade ou apreensão. Ele não sabe que eu fui pego para criar, e eu prefiro deixá-lo sem saber. Além do mais, será um alívio para ele, pois sempre me odiou. Bem que eu sabia que não fazia sentido eu ter nascido com um coração tão bom, humilde, tão generoso para com as pessoas e ele ser tão desumano, sim, essa é a melhor palavra para descrevê-lo, desumano. Mas eu vou embora daqui sem remorso. Meu irmão e meu pai ficarão finalmente juntos como sempre gostaram de viver. Os dois se merecem. As últimas palavras traziam rancor e desdém, algo que, devido à emoção, Alzira de Azevedo Soares deixou passar despercebido. A seguir, a senhora passou-lhe seu endereço na corte e lhe deixou dinheiro mais do que o suficiente para que ele pudesse chegar até lá. O desejo de Alzira rever o filho era tão imenso que em nenhum momento passou pela sua cabeça se certificar se Tiago era realmente o nome do primeiro filho do casal Amorim. A encenação de Tiago de filho amado foi tão exemplar que convenceria até mesmo aqueles que sabiam da verdade.
Tiago contou também com o fato de que os poucos moradores da Vila da Mata que conheciam a família, em especial ele e Breno, só sabiam que eram irmãos, mas não qual dos dois era o mais velho. Nem os escravos sabiam. A maioria dos que trabalhavam na fazenda chegaram quando os meninos já eram grandinhos. Mesmo se Alzira perguntasse, eles não saberiam responder. Quando Alzira partiu na carruagem, guiada por Dionísio, seu escravo de confiança, Tiago acenou para a mãe até ela não poder mais vê-lo. A vontade de rir estava por um triz e acabou escapando pelo nariz, fazendo um barulho como se fosse um ronco. Ele então entrou na casa e foi direto servir-se de uma bebida forte. Queria brindar a tudo o que fizera e a vida que estava prestes a viver. Levantou o cálice para o alto e, com uma confiança suprema e eloquência, brindou. Para ti, Tiago Lins Amorim, Tiago Azevedo Amorim, para ti, por tudo que tu sempre mereceste na vida. As últimas palavras ecoaram. Por tudo que tu sempre mereceste na vida, por tudo que tu sempre mereceste na vida. Em seguida, tomou o conteúdo do cálice num gole só. Depois arremessou contra a parede e riu eufórico. Diante da poltrona que o pai gostava de se sentar, Tiago parou. Um ar desdenhoso de divertimento passou por sua face. Depois, num tom cortante e sisudo, acrescentou: Não gostaste sempre mais dele do que de mim, meu pai? Pois então fica com ele, aquele filho do demônio, para todo sempre. Tiago riu novamente, dessa vez com desprezo. Em meio à sua radiante felicidade pela vitória que seus planos tiveram, surgiu a lembrança de Maria Eduarda. Aquilo acertou seu peito feito uma lança embebida em vinagre. A decisão que tomara implicava na separação dele e do seu grande amor. Mas seria temporária, até ele se ajeitar na corte, então voltaria para buscá-la e se casariam por lá em meio ao glamour da cidade mais importante do país. Restava ainda o pai. Tiago não lhe contaria nada a respeito do que fizera, tampouco sobre a visita de Alzira. E caso um dia Romeu viesse a descobrir, nada revelaria, bem sabia Tiago, pois o jovem ameaçaria contar toda a verdade para Breno, o que o pai não permitiria. Além do mais, tolo e insípido como era o irmão, não acreditaria na verdade jamais. Novamente voltou-lhe à mente a belíssima encenação teatral que fizera com Alzira e gargalhou. No fundo ela estava lucrando com toda a sua farsa, acreditava Tiago. Afinal, teria um filho que se preze e não um borra-bosta insípido, sonso como o Breno. Finalmente valera a pena ter aturado Breno durante todos aqueles anos. Pensando bem, não fora tão mal como sempre pensou. A vinda do irmão adotivo àquela casa, a entrada dele naquela família. Ainda assim, ele merecia receber tudo o que Tiago estava fazendo, por ter sido sempre a pedra no seu sapato, ofuscando toda a atenção dos seus pais para com ele. Tiago pegou o chapéu, montou o seu cavalo e partiu em direção à casa de Maria Eduarda para fazer-lhe o discurso que ensaiara durante boa parte daquela noite que passou em claro. Diante dela, contou-lhe a versão mentirosa que criara à noite com a sua imaginação fértil para explicar o porquê que teria que partir daquelas terras assim de uma hora para outra. Tu és a única pessoa que realmente me ama, disse ele até a sua voz se partir. Não diga tolices, teu pai te adora. Não tanto quanto tu. Eu sinto, tu és o que eu tenho de mais precioso na vida. Nunca te esqueças disso. Os olhos penetrantes, acolhedores e cheios de compaixão de Maria Eduarda cintilavam ao dizer: Tu tens o mesmo valor para mim. Tiago sorriu.
surpreso como sempre com o poder que ela tinha de acalmá-lo, purificá-lo com a sua presença e amor. E então, és capaz de esperar-me? Perguntou ele um tanto apreensivo. Para Tiago pareceu haver um abismo entre a pergunta que fizera e a resposta de Maria Eduarda. No íntimo temeu a resposta, assim puxou-a para os seus braços e a beijou carinhosamente. Em algum lugar, um galho estalou com o vento e aquilo soou aos ouvidos dele como se o seu próprio coração estivesse se partindo. Ele afagou os cabelos dela e ela sentiu que a ternura do toque era tão natural quanto a respiração. Polidamente a moça amada abanou a cabeça em concordância. Sou. Aguardarei ansiosamente o seu retorno. Tiago sentiu uma pontada no peito e sabia que era de fundo emocional. A mão de Maria Eduarda, imersa em suas mãos enormes e poderosas, chamara a atenção dele. Ele voltou os olhos para ela, visivelmente entristecido, um tanto encabulado, observando-o com a sua usual expressão angelical. A moça de beleza rara fez um adendo. Mas tomes cuidado, meu querido, proteja-te do mal. Algo no tom da voz de Maria Eduarda chamou a atenção de Tiago, fazendo-o sentar-se mais ereto, como que em estado de alerta. Mal? Espantou-se. Sim, proteja-te do mal. Vendo que as suas palavras deixaram o jovem rapaz perturbado, ela explicou. O mal existe, assim como o bem. Está por todo lugar. Precisamos estar atentos a ele para que não estragues a nossa vida. Com entonação condescendente, ele respondeu, tomarei. Ainda assim, o tom transpareceu uma incerteza que não lhe era comum. O moço bonito novamente afagou os cabelos dela com ternura e relutou em levantar-se e partir. Estava dominado por uma tristeza dolorosa. Um longo silêncio contagiou o ambiente antes dele tomar o caminho. Os dois ficaram ali abraçados, imersos na paz cristalina que nascia toda vez que ambos ficavam lado a lado. Antes de partir, Tiago lançou um último olhar, pesado e angustiado, para a jovem amada, tentando aproveitar até o último momento para memorizar o seu rosto. Quando Maria Eduarda se viu só novamente, admirou a flor que Tiago havia colhido e levado para ela. Quando seca, a guardaria entre as páginas de um dos seus livros de cabeceira para todo sempre como recordação. Aguardem, a história continua.